CEO milionário solitário. Despreza todas as mulheres, mas quando vê esta garçonete ajudar um gato machucado, faz algo com ela que deixa todos em choque. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta. E não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Minji ajustou a gravata pela terceira vez, enquanto observava a cidade de São Paulo pela janela do 20º andar. O céu cinzento combinava com seu humor. Não estava nervoso com a inauguração da filial brasileira de sua holding. Já tinha feito isso em 5 países diferentes. Era apenas mais um dia, mais uma conquista para adicionar ao império que construíra com tanto esforço. Sr. Park, os jornalistas estão esperando na sala de conferências, disse sua assistente Gabriela, recém-contratada especialmente para a operação brasileira. Mindy apenas concordou, sem sorrir. 5 minutos. A sala de imprensa estava lotada. Flashes dispararam assim que ele entrou, com seu terno impecável e expressão frio. Mindy respondeu às perguntas mecanicamente, como se estivesse lendo um roteiro. Sr. Park, quais são suas expectativas para o mercado brasileiro? Perguntou uma repórter. Expectativas são baseadas em fatos. O Brasil tem potencial, mas precisa de disciplina. Nossa empresa trará isso, junto com investimentos de $150 milhões no primeiro ano, respondeu ele sem emoção. E o que acha da cultura brasileira? Já experimentou nossa comida, nossa música? Insistiu outro jornalista. Mindy respirou fundo, visivelmente incomodado com a pergunta irrelevante. Estou aqui a trabalho. Cultura e entretenimento são distrações que não contribuem para resultados. A sala ficou em silêncio por alguns segundos. Gabriela tentou amenizar o clima. O Sr. Park tem uma agenda muito ocupada, mas certamente terá tempo para conhecer nossas belezas culturais mais adiante. Depois da entrevista, 3 convites para eventos sociais chegaram ao seu escritório. Mindy os empilhou no canto da mesa. Não vou comparecer a nenhum desses, disse para Gabriela. Agende mais reuniões com investidores locais para preencher esses horários. Mas, senhor, seria bom para a imagem da empresa se... Imagem se constrói com resultados, não com sorrisos em coquetéis, cortou ele. Já passava das 9 da noite quando Mindy deixou o prédio. A reunião com os acionistas tinha sido exaustiva. Todos queriam agradá-lo. Todos tinham elogios vazios. Decidiu caminhar um pouco antes de voltar ao hotel. Precisava respirar. As ruas do centro financeiro estavam quase vazias àquela hora. Enquanto caminhava, observou o movimento de pessoas apressadas, carregando o peso de suas próprias vidas. Ninguém o reconhecia ali, e isso o agradava. Foi quando ouviu um miado fraco. Na entrada de uma loja fechada, uma jovem estava agachada tentando alcançar algo embaixo de um banco. Mindy diminuiu o passo involuntariamente. Vem, pequenininho, você está machucado. Deixa eu te ajudar, dizia a moça com voz gentil. Ela finalmente conseguiu pegar o gatinho, um filhote magro com uma pata ferida. Com cuidado, a jovem o enrolou em seu próprio cachecol e o aninhou nos braços. Pronto, vou cuidar de você. Vai ficar tudo bem, murmurou ela, sem perceber que era observada. Mindy sentiu algo estranho no peito. Aquele gesto espontâneo de bondade parecia tão desnecessário. E ainda assim, por algum motivo, não conseguiu desviar o olhar imediatamente. Após alguns segundos, ajustou a postura e seguiu seu caminho, afastando aquela cena insignificante de sua mente. Na manhã seguinte, Mindy seguiu sua rotina rigorosa. Acordou às 5h30, fez seus exercícios, revisou relatórios e saiu para comprar café antes de ir ao escritório. Havia um café pequeno a 2 quadras do hotel que servia um expresso decente. Quando se aproximou da porta do estabelecimento, notou algo familiar. Um gato pequeno, com a pata enfaixada, estava deitado em uma almofada improvisada próxima à entrada. O mesmo de ontem à noite. Ao entrar, a campainha da porta tocou
e Mindy sentiu o aroma de café fresco. O lugar estava quase vazio àquela hora. Uma jovem estava agachada, limpando algo derramado no chão. Quando levantou o rosto, ele a reconheceu. A mesma moça do gatinho. Ela sorriu automaticamente. Bom dia, já te atendo. Mindy não respondeu, apenas observou enquanto ela se levantava. Usava o uniforme do café, cabelo preso em um rabo de cavalo simples, nenhuma maquiagem. Um expresso duplo, sem açúcar, pediu ele quando ela chegou ao balcão. Claro! A moça, o crachá dizia Luma, preparou o café com movimentos precisos. Primeira vez aqui? Não. Venho desde ontem. Luma sorriu novamente. Então ainda é primeira vez, tecnicamente. Se vier amanhã, aí sim será cliente regular. Mindy pegou o café sem retribuir o sorriso. Pagou exatamente a quantia devida, sem gorjeta. Enquanto saía, seus olhos encontraram novamente os do gato, que parecia observá-lo com curiosidade. Entrou no carro que o esperava, mas antes de dar a partida, olhou mais uma vez para o café. Através da vitrine, viu Luma acariciando a cabeça do gato enquanto falava com ele. O que havia naquela simplicidade que o incomodava tanto? O pequeno apartamento de 2 cômodos estava silencioso quando Luma chegou do trabalho. Colocou o gato cuidadosamente sobre a almofada que havia improvisado no canto da sala. Pronto, Jorge. Este é seu novo lar, pelo menos por enquanto, sussurrou ela, acariciando a cabeça do bichano. O barulho da chave na porta anunciou a chegada de sua mãe. Dona Clélia entrou com expressão cansada, ainda usando o uniforme de faxineira. Mãe, olha só quem está morando com a gente. Luma apontou para o gato. Dona Clélia ficou visivelmente chateada. Luma, não me diga que você gastou dinheiro com isso. Ele estava machucado, mãe. Ia morrer se ninguém ajudasse. E o aluguel que está atrasado. E a conta de luz. Também vão morrer se ninguém ajudar. Clélia suspirou profundamente. Filha, seu coração é bom demais para esse mundo. Eu trabalhei horas extras. O dinheiro vai dar. Luma respondeu. Sempre dá, né? Por milagre, sua mãe resmungou, indo para o banheiro. Na manhã seguinte, Luma chegou cedo ao café. Começou limpando as mesas com esmero, prestando atenção especial aos detalhes. O sino da porta tocou, anunciando a chegada do primeiro cliente. Luma, a senhora da mesa 5 está reclamando que você demora demais limpando as mesas, disse Rogério, o gerente, aproximando-se com expressão irritada. Ela é cliente VIP, não pode esperar. Estou terminando. Já vou atendê-la, respondeu Luma, apressando-se. A mulher na mesa 5, cabelo perfeitamente arrumado, unhas impecáveis, lançou um olhar impaciente quando Luma se aproximou. Finalmente, um cappuccino sem açúcar e torrada integral. Luma sorriu, mesmo sabendo que seu sorriso não seria retribuído. Em 1 minuto, senhora. O dia seguiu corrido. Luma não teve tempo para almoçar, apenas mordiscou um pão seco que tinha trazido de casa. O sino da porta tocou novamente e, ao levantar os olhos, ela reconheceu o homem sério do dia anterior. Mindy se sentou na mesma mesa de antes, perto da janela. Observou discretamente, enquanto Luma atendia outros clientes, sempre sorridente apesar do cansaço visível em seus olhos. Um expresso duplo sem açúcar? Perguntou ela, aproximando-se finalmente. Mindy concordou, surpreso que ela lembrasse do seu pedido. O gato está melhor, comentou ele, indicando a entrada onde o felino descansava. Sim, Jorge é um guerreiro, Luma sorriu genuinamente. Volto já com seu café. Quando voltou, Mindy notou que ela parecia mais pálida que o normal. Você já almoçou? Perguntou ele, surpreendendo a si mesmo com a pergunta. Ah, eu... Luma hesitou. Vou comer algo mais tarde. Mindy apenas concordou, sem dizer mais nada.
40 minutos depois, quando Luma estava ocupada com outro cliente, ele chamou discretamente um dos atendentes. Aquele sanduíche e o suco de laranja, apontou para o menu, para a moça do balcão. O atendente pareceu confuso, mas concordou. Minutos depois, Rogério entregou a Luma o lanche. Um cliente pagou para você, disse ele, olhando desconfiado. Disse que era importante você comer algo. Luma procurou com os olhos pela cafeteria, mas Mindy já tinha saído. No meio da tarde, enquanto limpava uma mesa, Luma viu uma cliente elegante deixar cair o celular. Rapidamente, ela o pegou e correu para alcançá-la na calçada. Senhora, seu celular! A mulher virou-se com irritação. Por que está me seguindo? Seu telefone. Luma estendeu o aparelho. Você deixou cair. A mulher arrancou o celular da mão de Luma sem agradecer. Estava demorando para algum brasileiro querer roubar minhas coisas, murmurou em inglês, pensando que Luma não entenderia. Eu só estava tentando ajudar, respondeu Luma em inglês básico, mas firme. Problema seu se gosta de bancar a boazinha, a mulher deu as costas. Ela estava apenas devolvendo algo seu. Um agradecimento seria apropriado. Luma se virou, surpresa ao ver Mindy parado ali, observando a cena. A mulher pareceu reconhecê-lo e mudou completamente de postura. Oh, Sr. Park, não sabia que conhecia as pessoas locais, sorriu nervosa. Agora conheço, respondeu ele frio antes de se virar para Luma. Você está bem? Estou acostumada, deu de ombros. Mas obrigada. Pelo quê? Por se importar. E pelo lanche. Não precisava. Mindy desviou o olhar, desconfortável com a gratidão. Foi apenas lógico. Funcionários precisam se alimentar para trabalhar bem. Naquela noite, Luma sentou-se em sua cama estreita, com Jorge no colo. Sabe, amiguinho, ele parece durão, mas acho que tem coração, ela sussurrou, acariciando o gato. Mas por que um homem como aquele se importaria com alguém como eu? Em seu quarto de hotel luxuoso, Mindy encarava a tela do laptop. Seus dedos digitaram Café São Paulo Centro na busca. Depois de alguns minutos navegando, encontrou o perfil do estabelecimento nas redes sociais. Uma foto mostrava a equipe e lá estava Luma, com seu sorriso sincero. Pela primeira vez em muito tempo, Mindy sentiu vontade de sorrir de volta. A semana passou mais rápido do que Luma esperava. Jorge, o gatinho resgatado, já conseguia andar sem mancar e Mindy tinha se tornado um cliente regular do café, sempre sentado na mesma mesa perto da janela. Naquela manhã de sexta-feira, o movimento estava tranquilo. Luma organizava os copos quando Rogério se aproximou com um envelope na mão. Isto é para você, disse ele, entregando o papel com uma expressão curiosa. Um homem deixou mais cedo. Luma pegou o envelope com cuidado. Era simples, sem endereço ou nome completo. Apenas para Luma, escrito em uma caligrafia elegante. Quem era? Perguntou ela. Rogério deu de ombros. Aquele seu cliente misterioso, o coreano. O coração de Luma acelerou, enquanto abria o envelope discretamente. Dentro havia um pequeno cartão com o endereço de uma galeria de arte e um bilhete. Exposição de arte contemporânea. Sábado, 19 horas. Se tiver interesse em ver algo diferente da rotina. Luma releu o bilhete 3 vezes, tentando entender o que aquilo significava. Um convite? Por quê? Ela guardou o papel no bolso do uniforme e tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente vagava para o pequeno cartão a cada minuto. No dia seguinte, depois de trocar de roupa 4 vezes e pedir a opinião da mãe sobre cada uma delas, Luma finalmente escolheu um vestido simples preto, o melhor que tinha. Chegou à galeria 20 minutos atrasada, hesitante e insegura. O local era sofisticado, iluminado com luzes suaves. Pessoas bem vestidas circulavam com taças de vinho discutindo as obras expostas.
Luma respirou fundo, sentindo-se completamente deslocada. Você veio. A voz familiar a fez virar. Mindy estava parado ali, usando um blazer cinza sobre uma camisa preta. Sem gravata, parecia menos intimidador. Achei que não viesse mais, continuou ele. Quase não vim, admitiu Luma, nervosa. Não sei nada sobre arte contemporânea. Não precisa saber. É sobre sentir, não sobre entender, respondeu ele, surpreendendo-a com a simplicidade da explicação. Venha, quero te mostrar algo. Mindy a guiou pela galeria, parando ocasionalmente diante de quadros e esculturas. Para a surpresa de Luma, ele não tentava explicar as obras como um especialista. Apenas perguntava o que ela achava, o que sentia. Por que me convidou? Luma finalmente perguntou, enquanto observavam uma tela grande com um degradê de azuis intensos. Mindy ficou em silêncio por alguns segundos. Achei que você gostaria de ver algo bonito, longe da rotina. E por que pensou em mim? Porque você vê beleza onde outros não veem, respondeu ele simplesmente, como naquele gato ferido. Pararam diante de uma série de ilustrações delicadas, feitas em nanquim. São lindas, murmurou ela, absorvendo cada detalhe. Você gosta de desenhar? Perguntou Mindy. A pergunta a pegou de surpresa. Como sabe? Vi seus desenhos nos guardanapos do café, quando você pensa que ninguém está olhando. Luma baixou os olhos, envergonhada. Era meu sonho, ser ilustradora. E por que não é? Sonhos custam caro, ela deu de ombros. Faculdades de arte não são para pessoas como eu. Mindy observou seu rosto por um momento. Eu coleciono obras de artistas iniciantes. Compraria um desenho seu. Luma olhou para ele, incrédula. Não preciso da sua caridade. Não é caridade, é investimento. Mesmo assim, não posso aceitar dinheiro seu. Mindy concordou, respeitando sua decisão. Então me faça um desenho, como presente. O sorriso de Luma iluminou seu rosto. Isso eu posso fazer. Depois da exposição, caminharam pelas ruas do centro. A noite estava agradável e Luma se sentia mais relaxada. Você nunca fala sobre você, comentou ela. Não há muito o que dizer. Todo mundo tem uma história. Mindy pensou um pouco. Fui criado para administrar negócios, não para conversar sobre sentimentos. É por isso que parece tão sozinho? A pergunta direta o surpreendeu. Pareço sozinho? Todo mundo parece, até encontrar alguém que realmente o vê, respondeu Luma simplesmente. Continuaram andando, passando por uma praça onde um casal de idosos dançava ao som de um violão. E seus sonhos? Perguntou Luma, além de conquistar o mundo dos negócios. Mindy ficou em silêncio por tanto tempo que ela achou que não responderia. Nunca tive permissão para sonhar com algo diferente, disse ele finalmente. Nunca é tarde, ela sorriu. Eu não desisti dos meus. Com sua inteligência não deveria mesmo. Luma parou de andar. Você acha que sou inteligente? Obviamente. Você fala inglês sem nunca ter estudado formalmente, desenha com talento nato e entende as pessoas melhor que qualquer executivo que conheço. Não preciso de luxo, disse ela, retomando o passo. Só de respeito e oportunidade. Mindy olhou para ela. Um sorriso discreto, quase imperceptível, formou-se em seus lábios. Você é diferente de tudo que conheço, Luma. Luma chegou ao café na segunda-feira sentindo-se leve, como não se sentia há anos. O sábado com Mindy tinha sido como um sonho, simples, mas perfeito. Ela entrou no estabelecimento com um pequeno sorriso nos lábios, que logo desapareceu ao notar os olhares dos colegas. Gabriela, a garçonete do turno da manhã, mostrou discretamente o celular para ela. Você viu isso? Sussurrou. Na tela havia uma foto de Luma e Mindy na galeria de arte, compartilhada em um blog de fofocas com a legenda CEO coreano Park Min-ji trocando o império financeiro por café brasileiro.
Quem é a misteriosa garçonete que conquistou o solteiro mais cobiçado de Seul? O estômago de Luma se revirou. A foto tinha sido tirada quando eles observavam uma das obras, Minji inclinado levemente em sua direção, quase sorrindo. Como isso aconteceu? Gaguejou ela. Parece que tinha um fotógrafo de celebridades na exposição, explicou Gabriela. Já está em toda parte. Antes que pudesse processar a informação, Rogério apareceu na porta do escritório. Luma, na minha sala, agora. O escritório era pequeno e abafado. Rogério jogou uma revista sobre a mesa. Quer explicar isso? Foi só uma exposição de arte, defendeu-se Luma. Ele é cliente aqui e me convidou. Cliente? Rogério soltou uma risada. Aquele homem é Park Min-ji, herdeiro do grupo Park. Vale bilhões. E agora nossa cafeteria está nas manchetes porque uma funcionária está se envolvendo com ele. Não me interessa o que vocês estão ou não fazendo, cortou ele. Me interessa que clientes estão ligando, perguntando se aqui agora é programa de acompanhantes. Isso é má publicidade. Os olhos de Luma se encheram de lágrimas de raiva. Não fiz nada de errado. Esse trabalho significa algo para você, Luma? Porque há 10 pessoas querendo sua vaga. Pessoas que não trazem problemas. Ela engoliu seco. Sim, significa. Então mantenha sua vida pessoal longe daqui. Última advertência. Quando saiu da sala, ouviu risadinhas de 2 colegas perto do balcão. Aposto que ela só quer uma bolsa de grife, comentou um deles. Ou um visto para a Coreia, respondeu o outro. Luma passou o resto do dia evitando olhares e fingindo não ouvir cochichos. Às 4 da tarde, seu celular vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Podemos conversar. Estou no parque perto do café. Minji. Ela pediu 15 minutos de intervalo a Rogério, que concordou a contragosto. Minji estava sentado em um banco, usando óculos escuros como disfarce. Quando a viu, levantou-se imediatamente. Você viu as fotos? Disse ele, não como pergunta, mas constatação. Todo mundo viu, respondeu Luma, sentando-se. Quase perdi meu emprego hoje. Sinto muito por isso. Não imaginei que alguém se interessaria em nos fotografar, completou ela. Você é famoso, Minji. Eu sou ninguém. Não diga isso, a voz dele endureceu. Você não é ninguém. Para o mundo sou. E agora todos acham que sou uma interesseira tentando dar o golpe em você. Minji removeu os óculos escuros, seus olhos encontrando os dela. Não me importo com o que pensam, mas eu me importo. Este é o meu mundo, Minji. Eu tenho que viver aqui quando você voltar para a Coreia. O silêncio pairou entre eles por alguns segundos. O que quer que eu faça? Perguntou ele finalmente. Nada. Só preciso de tempo. Espaço para entender o que está acontecendo. A expressão dele ficou tensa, mas concordou. Entendo. Quando Luma voltou para casa naquela noite, encontrou sua mãe segurando o mesmo jornal que vira no trabalho. A vizinha me mostrou isso, disse Dona Clélia sem rodeios. Quero saber se é verdade. Mãe, não é o que parece. E o que parece, Luma? Porque eu criei você sozinha, trabalhando em 2, 3 faxinas por dia. Ensinei você a ter orgulho, a não depender de ninguém. Eu sei, mãe, não estou fazendo nada errado. Homens como ele não se envolvem com meninas como nós sem segundas intenções. Clélia suspirou, sua voz suavizando. Não quero te ver machucada. Naquela noite, depois que sua mãe adormeceu, Luma deixou as lágrimas caírem. Jorge pulou em sua cama, como se sentisse sua tristeza aninhando-se ao seu lado. Ela acariciou o gato, tentando encontrar conforto. A 7.000 quilômetros de distância, em uma mansão em Seul, a senhora Park observava a mesma foto em seu tablet. Quero saber tudo sobre essa garota, instruiu ela ao assistente. Família, dívidas, passado, tudo. Sim, senhora, respondeu o homem, fazendo anotações.
O senhor Mindy já foi informado que a senhora está ciente? Meu filho acha que pode esconder algo de mim? Ela sorriu friamente. Ele vai aprender que sentimentos são luxos que nossa família não pode se dar. Em seu hotel em São Paulo, Mindy estava na varanda olhando para a cidade iluminada. Seu celular tocou. Era sua mãe. Pela primeira vez na vida, ele ignorou a chamada. Abriu a galeria do telefone e olhou para uma foto que tinha tirado discretamente. Luma, sorrindo diante de uma obra de arte, os olhos brilhando com admiração genuína. Foi quando percebeu que o que sentia não era apenas curiosidade ou fascínio. Era algo muito mais profundo. O envelope branco foi colocado sobre a mesa de Rogério sem cerimônia. Luma manteve a cabeça erguida, mesmo sentindo o coração apertar. Estou pedindo demissão, disse ela, a voz mais firme do que se sentia por dentro. Rogério cruzou os braços. Por causa daquele coreano? Por causa de tudo, das fofocas, dos olhares. Não posso trabalhar assim. Sabe que vai ser difícil conseguir outro emprego, não é? As pessoas estão falando. Luma concordou e saiu sem olhar para trás. Já na calçada, respirou fundo, segurando as lágrimas. Seu celular vibrou. Posso te ver? Preciso conversar. Mindy. Encontraram-se numa praça pequena e discreta. Mindy não usava terno dessa vez, apenas uma camiseta simples e calça escura, tentando parecer mais casual. Você não precisava desistir do emprego, foram suas primeiras palavras. Como soube? Perguntou Luma, surpresa. Tenho meus contatos, respondeu ele, desviando o olhar. Posso te ajudar a encontrar outro trabalho. Conheço pessoas... Não, Luma interrompeu. Agradeço, mas não quero ser conhecida como aquela que conseguiu um emprego pelo namorado rico. Não sou seu namorado, falou Mindy rapidamente. Exatamente, não somos nada. Então por que está tentando resolver minha vida? Luma respondeu. Ele ficou em silêncio por um momento, como se organizasse os pensamentos. Eu vi seus desenhos, disse finalmente. Você tem talento, deveria estudar arte. Com que dinheiro? Com o meu. Luma levantou-se imediatamente. De jeito nenhum. Por que não? Mindy também se levantou. É um investimento no seu futuro. Bolsa integral na melhor escola de arte de São Paulo. Não sou projeto de caridade, Mindy. Não, você é talento desperdiçado. Ele elevou a voz, surpreendendo-a. Seu orgulho vale mais que seu sonho? As palavras atingiram Luma com força. Ela sentou-se novamente, lutando contra as lágrimas. Se eu aceitar, murmurou depois de um longo silêncio. Ninguém pode saber que você está pagando. Ninguém. Mindy concordou. Como quiser. 3 semanas depois, Luma entrava pela primeira vez na prestigiada Academia de Artes Visuais de São Paulo. Seu coração parecia querer sair pela boca enquanto caminhava pelos corredores elegantes. Sentou-se na última fileira da sala de aula, observando os outros alunos. A maioria carregava materiais de marca, conversando sobre viagens internacionais e exposições famosas que haviam visitado. Gente, aquela não é a garota da foto com o CEO coreano? Sussurrou uma garota loira para a amiga, alto o suficiente para Luma ouvir. Deve ser bolsista de inclusão social, respondeu a outra, rindo. Ouvi dizer que ela era garçonete. Luma fingiu não ouvir, concentrando-se em organizar seu material. Simples, mas bem cuidado. Muito bem, turma. O professor entrou na sala. Hoje vamos trabalhar com técnicas de sombreamento. Quero ver o que vocês já sabem. 2 horas depois, o professor passava entre as mesas, analisando os trabalhos. Parou ao lado de Luma por mais tempo que o normal. Interessante, murmurou ele. Você já estudou antes? Não, senhor, respondeu baixinho. Sou autodidata. Venha ao meu escritório depois da aula. Quero conversar sobre seu trabalho. Ao sair da sala do professor mais tarde,
Luma tinha um sorriso no rosto. Ele havia elogiado sua técnica natural e prometido orientação especial. Quando virou o corredor, viu um homem de costas que lhe pareceu familiar. Alto, cabelo impecável, postura ereta, parecia Minji. Mas quando chegou ao lugar, ele já havia desaparecido. Semanas se passaram. Luma adaptava-se à rotina de estudos e começava a desenvolver seu portfólio digital em casa. Dona Clélia observava com desconfiança. Como está pagando essa escola chique? Consegui bolsa, mãe, por mérito. Não era exatamente uma mentira. Uma noite, enquanto navegava em um site para freelancers, Luma recebeu uma mensagem de um possível cliente chamado Kim. Vi seu portfólio. Gostaria de encomendar ilustrações para um livro infantil coreano que estamos traduzindo para o português. O projeto pagava bem, melhor que qualquer outro que havia conseguido. Luma aceitou imediatamente. 3 dias depois, ao entregar as primeiras ilustrações, recebeu uma resposta entusiasmada. Seu trabalho é excelente, exatamente como Minji descreveu. Luma congelou diante da tela. Minji, ele estava por trás disso também? Pegou o celular e digitou furiosa. Por que não consegue me deixar resolver as coisas sozinha? A resposta veio minutos depois. Apenas mencionei seu talento. Eles contratariam você de qualquer forma. Seu trabalho fala por si. Luma jogou o celular na cama, dividida entre a raiva e a gratidão. Parte dela queria rejeitá-lo completamente. Mas outra parte, aquela que sonhava desde criança, estava finalmente vendo seus desenhos ganharem vida. Jorge pulou em seu colo, como se sentisse sua confusão. "O que eu faço?" sussurrou ela, acariciando o gato. "Como posso odiá-lo quando ele está me ajudando a realizar meu sonho? E como posso amá-lo quando nossas vidas são tão diferentes?" O que Luma não sabia era que Minji, do outro lado da cidade, fazia perguntas semelhantes a si mesmo, enquanto observava as ilustrações dela em seu laptop, admirando cada traço. A chuva caía forte quando Luma desceu do ônibus perto do hotel onde Minji estava hospedado. Ela não havia avisado que viria, mas precisava encará-lo pessoalmente. O porteiro hesitou em chamá-lo, mas acabou cedendo depois de Luma insistir que era um assunto urgente. Quando Minji apareceu no saguão, seu olhar traiu a surpresa de vê-la ali, ensopada e com expressão determinada. "Você precisa parar", disparou Luma sem rodeios. "Parar de interferir na minha vida como se eu fosse uma criança." Minji olhou em volta, consciente dos funcionários curiosos. "Podemos conversar no restaurante do hotel?" "Não", respondeu ela firmemente. "Sem lugares públicos, sem fotos, sem mais escândalos." Ele concordou e a conduziu até uma pequena sala de reuniões vazia. "É sobre o trabalho com a editora?" perguntou assim que fechou a porta. "É sobre tudo. A escola, os trabalhos, os contatos. Você está tentando controlar tudo na minha vida." "Estou tentando ajudar", respondeu ele, a voz controlada. "Você tem talento, Luma, e eu posso descobrir isso sozinha, conseguir conquistas por meus próprios méritos." Minji caminhou até a janela, observando a chuva. O silêncio durou alguns segundos antes que ele falasse quase num sussurro. "Tenho medo de te perder." Luma piscou, confusa. "O quê?" "Você tem tanto talento. Uma vez que as pessoas perceberem isso, você vai entrar em um mundo onde não precisa mais de mim." A vulnerabilidade na voz dele a pegou de surpresa. "Minji, nós nem somos..." Ela gaguejou. "Eu sei", ele se virou. "E é por isso que não tenho o direito de interferir. Você tem razão." Luma sentiu a raiva diminuir, substituída por uma compreensão nova. "Você também tem medo de não ser suficiente?" "Toda a minha vida nunca fui suficiente", respondeu ele simplesmente. "Só o que eu conquistava importava." "Preciso de espaço", disse Luma suavemente, "para descobrir quem sou sem você
ou qualquer pessoa definindo meu valor. Mindy concordou, mantendo distância. Entendo. Quando Luma saiu, a chuva havia diminuído, mas o peso em seu coração continuava o mesmo. De volta ao quarto de hotel, Mindy sentou-se na beirada da cama, lembrando-se de seu pai falando que Park nunca demonstra fraqueza. Aos 10 anos, quando chorou por não querer ir para o internato, seu pai o fizera passar a noite no jardim para aprender a ser homem. Sua mãe observara tudo em silêncio, concordando que era pelo seu bem. O telefone interrompeu seus pensamentos. O nome de sua mãe piscava na tela. Mindy! A voz severa soou do outro lado. Estou chegando ao Brasil amanhã. Precisamos conversar pessoalmente sobre essa situação. Que situação, mãe? Não me insulte fingindo ignorância. Aquela garçonete, as fotos. É hora de você lembrar quem é e suas responsabilidades. Antes que pudesse responder, ela desligou. Naquela mesma noite, Luma chegou em casa e encontrou a mãe deitada no sofá, mais pálida que o normal. Mãe, está tudo bem? Só cansada, filha, respondeu Dona Clélia com um sorriso fraco. O médico disse que preciso tomar uns remédios para a anemia. Médico? Quando você foi ao médico? Ontem. Não queria te preocupar. Luma ficou preocupada. A mãe raramente ia ao médico, só em situações graves. Cadê o Jorge? Perguntou, notando a ausência do gato. Não sei. Ele não entrou quando abri a porta. Achei que estivesse com você. Luma saiu imediatamente para procurá-lo, gritando seu nome pelo quarteirão. Depois de 1 hora, sem sucesso, voltou para casa em pânico. Foi quando seu celular tocou. Um número desconhecido. Alô? Luma, sou eu. A voz de Mindy estava tensa. Um dos seguranças do hotel me disse que viu um gato parecido com o seu perto daqui. Está machucado. Como você sabe sobre o Jorge? Isso importa agora? Venho te buscar. 20 minutos depois, estavam procurando juntos nos arbustos atrás do hotel. Foi Mindy quem o encontrou primeiro, encolhido e miando baixinho, com uma pata ferida. Cuidado, disse Luma quando ele se aproximou. Para sua surpresa, Mindy pegou o gato delicadamente, falando num tom suave que ela nunca havia escutado. Está tudo bem, vamos cuidar de você. No apartamento de Luma, Mindy limpou o ferimento com habilidade surpreendente. Onde aprendeu a fazer isso? Perguntou ela, observando-o. Tive um gato escondido por 3 meses quando era criança, respondeu ele concentrado. Até meu pai descobrir e doá-lo para a filha de um sócio. Sinto muito. Eu também, murmurou ele. Foi a última vez que permiti me apegar a algo. Jorge se aninhou no colo de Mindy, ronronando. Ele gostou de você, sorriu Luma. E sua mãe? Como ela está? Perguntou, notando Dona Clélia dormindo no quarto. Não sei. Ela foi ao médico escondida. Estou preocupada. As horas passaram enquanto conversavam. Mindy contou sobre a pressão de ser o herdeiro único, os anos no internato, a frieza de seus pais. Luma falou sobre crescer sem pai, os sonhos interrompidos da mãe, o medo de decepcionar as expectativas. Quando o céu começou a clarear, Jorge dormia entre eles no pequeno sofá. Minha mãe chega hoje, disse Mindy finalmente. Ela quer me convencer a voltar para a Coreia. E você vai? Luma perguntou, sentindo o coração apertar. Seus olhos se encontraram na luz suave da manhã. Não sei, respondeu ele honestamente. Pela primeira vez na vida não sei o que fazer. Luma ajustou a única blusa social que tinha pela 3ª vez enquanto esperava no saguão do hotel de luxo. A mensagem havia chegado na noite anterior, direta e sem espaço para recusa. Senhora Park solicita sua presença para um chá às 3. Mindy havia ligado logo depois preocupado. Você não precisa ir, dissera ele. Preciso sim, respondeu Luma. Não vou me esconder. Agora, sentada sozinha naquele ambiente opulento,
Ela se perguntava se havia tomado a decisão certa. Uma mulher elegante de meia idade aproximou-se, envolta em um talher cinza impecável e joias discretas, porém visivelmente caras. "Senhorita Santos?" a mulher perguntou em inglês, com sotaque carregado. Luma levantou-se, tentando disfarçar o nervosismo. "Sim, Sra. Park. Acompanhe-me, por favor." A suíte presidencial tinha vista para toda a cidade. A Sra. Park indicou uma poltrona para Luma e sentou-se à sua frente, avaliando-a com olhos críticos, enquanto uma funcionária servia chá em xícaras de porcelana fina. "Meu filho sempre teve bom gosto", disse ela finalmente, em um português surpreendentemente claro, embora com sotaque. "Você é bonita mais do que nas fotos." "Obrigada", respondeu Luma insegura. "Mas beleza é comum, facilmente encontrável." A mulher sorriu friamente. "Conte-me sobre sua família." "Moro com minha mãe. Ela trabalha como faxineira." "E seu pai?" "Não o conheço." A Sra. Park concordou, como se confirmasse algo que já sabia. "Estudos? Estou cursando design e ilustração agora, com bolsa fornecida pelo meu filho, presumo." Luma sentiu o rosto esquentar. "Foi um acordo entre nós." A mulher colocou a xícara de chá sobre a mesa e encarou Luma diretamente. "Vamos direto ao ponto, senhorita Santos. Minji nasceu para liderar um império. Desde criança, cada minuto de sua vida foi planejado para esse propósito." Ela abriu uma pasta ao lado. "Seu relacionamento com ele está causando distrações. Não temos um relacionamento oficial." Luma tentou explicar. "Não? Então talvez isso facilite nossa conversa." A Sra. Park deslizou um envelope sobre a mesa. "Aqui está um cheque com valor suficiente para que você complete seus estudos, compre um apartamento confortável e inicie seu próprio negócio. Em troca, peço que se afaste completamente do meu filho." Luma olhou para o envelope sem tocá-lo, o coração batendo forte. "A senhora está tentando me comprar?" "Estou oferecendo uma oportunidade. Minji eventualmente voltará para a Coreia. Ele tem responsabilidades. Um casamento já está sendo negociado com a filha de um importante aliado corporativo." A mulher inclinou-se ligeiramente. "Por que sofrer depois quando pode garantir seu futuro agora?" Luma levantou-se, as mãos tremendo. "Não estou à venda, Sra. Park. E Minji também não." "Todos têm um preço, querida. Apenas não descobri o seu ainda." A porta da suíte abriu-se de repente. Minji entrou, o rosto tenso de raiva. "Chega, mãe." A Sra. Park não demonstrou surpresa. "Estamos apenas conversando, filho. Vi o cheque da empresa na sua mesa ontem. Sabia o que você planejava." Ele se aproximou de Luma. "Você está bem?" Ela concordou, incapaz de falar. Minji voltou-se para a mãe. "Não vou permitir que trate Luma assim." "Permitir?" A mulher levantou-se, a compostura levemente abalada. "Você esquece com quem está falando. Seu pai construiu tudo que você tem. E me lembra disso todos os dias." Minji pegou a mão de Luma. "Mas não posso mais viver assim. Se a condição para liderar a empresa é sacrificar quem eu realmente sou, então talvez seja a hora de outro assumir meu lugar." A Sra. Park ficou pálida. "Você não pode estar falando sério. Estou me afastando temporariamente da presidência. Liu assumirá enquanto decido o que fazer com minha vida." "Minji", sussurrou Luma, "não faça isso por minha causa." "Não é só por você", respondeu ele, olhando-a nos olhos. "É por mim também." Os dias seguintes passaram como um sonho estranho. Minji cancelou reuniões e apareceu na porta de Luma com café da manhã e materiais de arte caros. Eles passavam horas desenhando juntos. Ele era surpreendentemente talentoso, ou discutindo as aulas dela. "Nunca vi você assim", comentou Luma, enquanto o observava sorrir para Jorge, que dormia em seu colo. "Como?" "Relaxado, feliz."
Talvez porque nunca fui realmente feliz antes, respondeu ele simplesmente. Numa tarde, Mindy ajudou Dona Clélia a tomar os remédios quando ela teve uma tontura. Depois, ficou na cozinha aprendendo a fazer arroz brasileiro, rindo dos próprios erros culinários. A Sra. Park partiu para a Coreia sem despedidas, mas o impacto de sua visita se espalhou rapidamente. Sites financeiros especulavam sobre o afastamento repentino do CEO e blogs de fofoca publicavam teorias mirabolantes. Herdeiro abandona império por amor, gritava uma manchete que Luma viu passar na tela da TV de um bar. Naquela noite, deitada na cama enquanto revisava seus desenhos, ela recebeu uma mensagem de Mindy. Ações da empresa caíram 3% hoje. Meu pai ligou furioso. Luma respondeu rapidamente. Você se arrependeu? Longos minutos se passaram até que ele escrevesse de volta. Eu não me arrependo de nada. Luma verificou seu reflexo no espelho pela última vez antes de sair. O e-mail da editora Horizonte Arte havia chegado 3 dias antes, tão inesperado que ela suspeitou ser spam. Ricardo Mendes, um dos maiores editores de livros de arte do país, queria entrevistá-la pessoalmente. É legítimo? Mindy havia perguntado quando ela mostrou o e-mail. Parece que sim, respondeu ainda incrédula. Agora sentada na sala de espera do imponente escritório, Luma lutava para manter a calma. Seu portfólio digital estava aberto no tablet, as mãos trêmulas ajustando constantemente a posição da pasta. Senhorita Santos, chamou a recepcionista. Senhor Mendes vai recebê-la agora. O editor era mais jovem do que Luma imaginava, talvez 40 anos, com óculos de armação grossa e barba bem aparada. Suas ilustrações são fascinantes, ele começou, folheando versões impressas do seu trabalho. Há uma honestidade crua nelas que é rara hoje em dia. Obrigada, respondeu Luma, surpresa pelo elogio direto. Diga-me, como você desenvolveu este estilo? Ela explicou sobre os anos desenhando nas horas vagas, os tutoriais online, os livros emprestados da biblioteca. Depois de 20 minutos discutindo técnicas e referências, Ricardo colocou as ilustrações de lado e seu tom mudou. Agora vamos abordar o elefante na sala. Ele cruzou as mãos sobre a mesa. Seu relacionamento com Park Min-ji, o herdeiro coreano. Luma ficou surpresa. Isso é relevante para meu trabalho? Infelizmente, sim. Nossa indústria é pequena e baseada em reputação. Ele inclinou-se para a frente. Alguns dizem que seu sucesso repentino se deve apenas a esse arranjo. A palavra arranjo fez Luma apertar os punhos sob a mesa. Senhor Mendes, ela começou controlando a voz. Conheço Mindy há menos de 3 meses. Tenho desenhado desde os 5 anos. Meu trabalho existe independente dele e continuará existindo se ele não estiver mais em minha vida. E por que deveríamos acreditar nisso? Não preciso que acreditem. As ilustrações falam por si mesmas. Luma levantou o queixo. Se o senhor me chamou apenas por curiosidade sobre minha vida pessoal, estamos desperdiçando tempo valioso. Ricardo sorriu, pressionando um botão no telefone. Júlia, pode entrar. Uma mulher entrou carregando uma câmera. Terminamos a gravação? Sim, foi perfeito. Luma olhou confusa entre os dois. Perdão pela encenação, explicou Ricardo. Estamos produzindo uma série sobre novos talentos, enfrentando preconceitos no meio artístico. Sua resposta foi exatamente o que esperava, autêntica e profissional. Vocês me testaram? Perguntou ela entre perplexa e irritada. Sim, e você passou com distinção. Quero publicar seu primeiro livro ilustrado conosco. 2 dias depois, o vídeo da entrevista apareceu online e rapidamente viralizou. Comentários enchiam as redes sociais. Quem é essa garota? Arrasou! Finalmente alguém que não pede desculpas por existir. As ilustrações dela são incríveis. Já viram o portfólio?
No escritório, Min-ji enfrentava uma situação bem diferente. A sala de reuniões do conselho estava silenciosa, enquanto o Sr. Kang, vice-presidente, apresentava slides detalhando a queda das ações. O afastamento do CEO Park foi interpretado como instabilidade, explicou Kang. Seu relacionamento pessoal está sendo discutido em todos os círculos financeiros. Minha vida pessoal não deveria afetar o valor da empresa, respondeu Min-ji calmamente. Tradicionalmente esperamos que nossos líderes mantenham padrões exemplares, interveio outro conselheiro. Min-ji observou os rostos ao redor da mesa. Os mesmos homens que frequentavam a casa de seus pais, que o viram crescer. Senhores, ele começou ajustando a gravata. Passei 30 anos vivendo exatamente como vocês esperavam. Sacrifiquei relacionamentos, saúde e felicidade pela empresa. Sua voz era calma, mas firme. Não estou disposto a sacrificar mais. Min-ji, disse o mais velho dos conselheiros, seu pai construiu isso. E não estou destruindo, interrompeu. Estou melhorando. Nossa empresa precisa se modernizar. Nossos valores precisam evoluir. E eu preciso viver minha própria vida. Naquela noite, Min-ji encontrou Luma no pequeno apartamento. Jorge cumprimentou o primeiro, esfregando-se em suas pernas. Você viu? Perguntou ela, mostrando a tela do computador. 3 galerias me convidaram para expor. E a editora quer um contrato para 2 livros. Eu vi, sorriu Min-ji. O mundo finalmente está vendo o que eu já sabia. Luma abraçou, mas logo se afastou preocupada. E sua empresa? Os acionistas estão pressionando por causa de mim? Estão, confirmou, mas resolvi que não vou mais permitir que decidam minha vida. Eles sentaram-se à pequena mesa da cozinha, onde Min-ji desdobrou algumas folhas de papel. Tive uma ideia, disse ele. Um projeto para jovens artistas de comunidades carentes. Os olhos de Luma brilharam enquanto ele explicava o conceito. Um centro cultural com aulas gratuitas, equipamentos profissionais e exposições regulares. Podemos usar meus contatos e seu conhecimento da realidade local, concluiu Min-ji. O que acha? Acha que vai funcionar? Nossas vidas são tão diferentes. Min-ji pegou sua mão sobre a mesa. Talvez seja exatamente por isso que vai funcionar. Enquanto planejavam juntos, Dona Clélia observava da porta da cozinha, sorrindo discretamente antes de voltar para seu quarto, deixando-os sonhar. O sol nem tinha nascido quando Luma acordou com o barulho na cozinha. Ao se levantar assustada, encontrou sua mãe apoiada na pia, respirando com dificuldade. — Mãe, o que foi? — perguntou correndo para ampará-la. — Só uma tontura, filha. Já passa, respondeu Dona Clélia, mas suas pernas fraquejaram e ela quase caiu. Luma a segurou e a levou até o sofá. As manchas roxas nos braços da mãe pareciam ter aumentado e sua pele estava mais pálida que o normal. Ela já havia notado o cansaço crescente de Dona Clélia nas últimas semanas, mas agora era impossível ignorar. — Vou te levar ao hospital agora, decidiu Luma pegando o celular. — Não precisa, menina. É só... Sem discussão. Luma discou um número. — Min-ji, desculpa ligar tão cedo. Minha mãe não está bem. Preciso levá-la ao hospital urgente. Em menos de 20 minutos, o carro de Min-ji parou na frente do prédio. Ele mesmo subiu para ajudar a carregar Dona Clélia. — Estou bem, só estou com vergonha desse alvoroço todo, murmurava ela, enquanto Min-ji a ajudava delicadamente a entrar no carro. No hospital, os exames revelaram o que Luma temia. A anemia havia piorado muito e outros problemas de saúde surgiram. Ela vai precisar de cuidados constantes por algumas semanas, explicou o médico. O ideal seria internação, mas se preferir cuidar dela em casa, precisará de acompanhamento integral. Nos dias seguintes, Luma cancelou reuniões e adiou entregas de ilustrações.
O pequeno apartamento ganhou uma rotina de medicamentos, dietas especiais e visitas médicas. Mindy aparecia todos os dias depois do trabalho, muitas vezes trazendo comida, remédios ou simplesmente para oferecer companhia. Numa terça-feira chuvosa, enquanto Dona Clélia dormia, Mindy recebeu uma ligação. Falou em coreano por alguns minutos, sua expressão ficando cada vez mais séria. "O que foi?" perguntou Luma quando ele desligou. "Problemas na empresa", respondeu sentando-se à mesa da cozinha. "A Tech Global está propondo uma fusão com a Park Industries. É a maior oportunidade de crescimento em décadas, mas o quê? Precisam de mim lá, pessoalmente, para liderar as negociações." Luma sentou-se em frente a ele. "Por quanto tempo?" "Semanas, talvez meses." Mindy segurou as mãos dela. "Posso adiar? Falar que é impossível agora." Luma ficou em silêncio por alguns segundos, observando o homem que havia entrado em sua vida como um furacão, mas que agora parecia tão parte dela quanto seu próprio coração. "Você tem que ir", disse finalmente. "Não posso deixar você sozinha agora. Sua mãe? Vou dar um jeito. Posso pedir alguns dias de folga na faculdade. Minha prima pode ajudar também." Mindy balançou a cabeça. "Isso é mais importante. E o seu trabalho também é importante." Luma apertou as mãos dele. "Mindy, você passou a vida inteira se preparando para isso. É seu sonho, sua responsabilidade. Podemos contratar enfermeiros, eu posso." "Não é só isso", interrompeu ela. "Nós dois sabemos que esse é o seu lugar. Lá, liderando, construindo." Na manhã da partida choveu forte. Dona Clélia, já um pouco melhor, sentou-se na sala para se despedir de Mindy. "Cuide-se, meu filho", disse ela, surpreendendo a ambos com o termo carinhoso. "E não esqueça de comer direito." Mindy sorriu e a abraçou com cuidado. "Vou mandar notícias todos os dias." No aeroporto, eles ficaram de mãos dadas até o último chamado para embarque. "Isso não é um adeus", garantiu ele. "Eu sei", respondeu Luma, segurando as lágrimas. "É só um até logo. Vou voltar assim que puder. E você, eu vou estar aqui", completou ela, "cuidando da minha mãe, desenhando, vivendo." O beijo de despedida foi breve, mas cheio de promessas não ditas. Nas semanas seguintes, a vida de Luma ganhou um novo ritmo. Durante o dia, cuidava da mãe e trabalhava em suas ilustrações. À noite, conversava com Mindy por videochamada, trocando histórias do dia. "A fusão está quase fechada", contou ele certa noite, o rosto cansado, mas satisfeito na tela. "Mas estou fazendo tudo diferente dessa vez." "Como assim?" "Inclui cláusulas de responsabilidade social em todos os contratos. Falei sobre nosso projeto cultural nas reuniões." Luma sorriu, orgulhosa. "E eles aceitaram?" "Alguns acharam estranho, outros gostaram da ideia." Mindy deu uma risada. "Acho que você me transformou mais do que eu imaginava." No Brasil, a saúde de Dona Clélia melhorava lentamente. O primeiro livro ilustrado de Luma entrou em fase de produção. E embora a distância doesse todos os dias, havia uma certeza tranquila no coração dela. Eles haviam escolhido crescer, mesmo que isso significasse crescer temporariamente separados. A galeria do Centro Cultural estava lotada. Depois de meses de trabalho intenso, Luma finalmente via suas ilustrações expostas em um dos espaços mais respeitados da cidade. Usava um vestido simples, mas elegante, presente de Dona Clélia, que agora recuperada, circulava orgulhosa entre os convidados. "Sua filha tem um talento extraordinário", comentou o curador com ela. "Sempre teve", respondeu Dona Clélia, os olhos brilhando. "Só precisava que alguém além de mim enxergasse isso." Luma conversava com um grupo de estudantes de arte quando sentiu seu celular vibrar. Mais uma mensagem de Mindy desejando boa sorte.
Nos últimos 3 meses, eles tinham mantido contato diário, apesar da distância e das diferenças de fuso horário. Ele estava ocupado com a fusão das empresas, mas sempre arranjava tempo para conversar, nem que fosse por alguns minutos. Você sente falta dele, né? Perguntou Camila, sua amiga da faculdade. Todo dia, confessou Luma. Mas entendo que ele tem responsabilidades. Falamos ontem e ele disse que as coisas estão quase resolvidas na Coreia. Senhoras e senhores, anunciou o diretor da galeria no microfone. Gostaria de chamar nossa artista revelação para dizer algumas palavras. Luma respirou fundo e caminhou até o pequeno palco improvisado. Olhou para a multidão, críticos de arte, professores, amigos, jornalistas. Queria agradecer a todos que vieram hoje, começou ela, mas parou ao notar uma movimentação nos fundos do salão. As pessoas se afastavam, abrindo caminho para alguém. Foi quando ela o viu, Mindy, em um terno escuro, carregando um buquê de girassóis, suas flores favoritas. Mindy? Sussurrou ela no microfone, esquecendo-se completamente do discurso que havia preparado. Ele sorriu e continuou andando em sua direção. Luma desceu do palco, as pernas tremendo, e correu para encontrá-lo. Quando seus braços se fecharam ao redor dele, o mundo pareceu desaparecer por alguns segundos. Você não disse que viria, falou ela, ainda sem acreditar. Queria te surpreender, respondeu ele entregando as flores. Não perderia isso por nada. Flashes de câmeras começaram a disparar ao redor deles. Mindy notou e, em vez de se afastar como faria no passado, segurou firme a mão de Luma e a conduziu de volta ao palco. Posso? Perguntou ele ao diretor, que concordou curioso. Mindy pegou o microfone. Boa noite a todos. Sou Park Min-ji e vim de Seul especialmente para esta exposição, disse ele, perfeitamente à vontade. Não sou crítico de arte nem entendo muito do assunto, mas sei reconhecer algo extraordinário quando vejo, e Luma Santos é extraordinária. Ele olhou para ela, que o observava com os olhos marejados. As pessoas costumavam me chamar de sortudo por ser rico, por nascer em uma família poderosa, mas só agora entendo o que é verdadeira sorte. É encontrar alguém que te ensina a ver o mundo com outros olhos. Depois da exposição, já no apartamento de Luma, eles finalmente tiveram um momento a sós. Jorge pulou no colo de Mindy imediatamente, como se nunca tivesse ficado separado dele. Tenho uma coisa para você, disse Mindy, tirando um envelope da pasta. Luma o abriu e encontrou uma carta em coreano, com uma tradução anexada. É da minha mãe, explicou ele. A carta era breve, mas sincera. A senhora Park escrevia que, após observar a força e dignidade de Luma, mesmo diante de tantas dificuldades, reconhecia ter julgado erroneamente. Terminava convidando-a para visitar a Coreia. Ela realmente escreveu isso? Perguntou Luma sem acreditar. Minha mãe é orgulhosa, mas não é tola. Mindy sorriu. E isso me lembra de outro convite. Ele tirou outro papel da pasta. O Museu Nacional de Arte Contemporânea de Seul quer suas obras para uma exposição especial de novos talentos. Nos dias seguintes, as notícias não pararam de chegar. O projeto social que haviam planejado recebeu luz verde e financiamento internacional. Seria construído um centro cultural com salas para aulas de arte em uma comunidade na periferia de São Paulo. Estou reorganizando toda a estrutura da empresa, explicou Mindy enquanto caminhavam por um abrigo de animais no sábado. Criamos um departamento inteiro dedicado a projetos sociais. Luma parou na frente de uma gaiola onde um gatinho miava baixinho. Esse parece o Jorge quando era pequeno. Você quer levar? Perguntou Mindy. Dona Clélia vai me matar. Riu Luma, mas já estava pegando o filhote no colo. Saíram do abrigo com um novo membro da família, que Luma decidiu chamar de Luna. Naquela noite, sentados na pequena varanda, com Jorge e Luna dormindo juntos no tapete, Mindy segurou a mão de Luma.
Lembra quando você me disse que éramos de mundos diferentes? Perguntou ele. Lembro, respondeu ela, olhando para a cidade iluminada à sua frente. Você estava certa, mas acho que criamos nosso próprio mundo agora. Uma revista importante havia publicado uma matéria sobre eles, chamando seu relacionamento de símbolo de superação de preconceitos e diferenças sociais. Mindy achou graça, mas Luma ficou pensativa. As pessoas sempre vão reparar nas nossas diferenças, comentou ela. Mindy a abraçou por trás, apoiando o queixo em seu ombro. Deixa que reparem, disse ele suavemente. O amor verdadeiro reconhece valor, não status. Na mesa da sala, o convite para a exposição em Seul e os documentos do projeto social descansavam lado a lado. Símbolos de um futuro que nenhum dos dois poderia ter imaginado um ano atrás. Um futuro construído não apesar das diferenças, mas através delas, transformando obstáculos em degraus. O amor verdadeiro não apenas reconhecia valor além do status, ele criava um valor inteiramente novo, maior que a soma de suas partes. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima!